Bom, pessoal, então a gente está gravando a partir de agora. Vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos dedicar a maior parte falando sobre durabilidade. Acho que essa é a primeira parte, na verdade, da manhã. Depois a gente já começa a falar sobre um pouco de dimensionamento e flexão, tá? Então, já falamos sobre os materiais, né, que compõem a estrutura concreta armada. Já passei também para você o material gravado para vocês assistirem de ações de segurança na estrutura, né? Espero que vocês já tenham assistido. Já deu tempo para isso, né? E nós vamos falar agora de durabilidade e aí a gente fecha essa parte inicial com o embasamento completo para a gente partir para as contas. Beleza, Jefferson? Tá com algumas dúvidas, né? Vamos tirar. Vamos dar essa parte de durabilidade. E aí, na segunda parte, a gente já começa amanhã, se der tudo certo, tirando suas dúvidas, beleza? A segunda parte da manhã. E se der tempo, a gente vê a parte de flexão. A gente ainda tem aula semana que vem, tá? Vamos lá. Então, em termos de durabilidade do concreto armado, ou do concreto em forma geral, já foi comentado muito com vocês, ou deveria ter sido, eu não sei com quem vocês pagaram, materiais 1, mas deveria ter sido comentado na parte de concreto, do material, né? Então, muito sobre a durabilidade do concreto em si vai estar ligado à tecnologia do material em si, né? Que é mais conteúdo lá de materiais de construção. Tá? Eu sei que eu dedico pelo menos 2 aulas para isso. Tá? Eu dedicava, né, quando lecionava a disciplina. Coloquei até disponível para vocês já na pasta do Drive, né? A aula que eu usava, tá? O slide, pelo menos, para vocês darem uma lida, bem completinho. E nessa aula a gente fala muito sobre degradação do concreto em si, né? E um pouquinho lá depois a gente fala sobre o concreto armado, né? Mas aqui lá o foco era concreto, né? Degradação do concreto. E para a degradação do concreto, né, em termos de deterioração do concreto, a gente tem diversos fenômenos que degradam esse concreto. Tá? A gente pode subclassificar eles em mecanismo, vai ficar estranho, mas processos, né, mecânicos, físicos, químicos, biológicos e até eletromagnéticos, tá? De deterioração do concreto. E esses seriam grandes grupos, vamos dizer assim, mecanismos de deterioração, mas a gente pode classificar alguns mecanismos mais frequentes, que a gente se depara mais frequentemente. Tá? E aí, em termos de causas físicas e mecânicas, nós temos a parte de desgaste superficial, a parte da abrasão, né? Tá? Aí vai depender se é por exemplo, um tipo de estrutura que estaria muito submetida a isso seria um piso industrial, né? Onde você tem equipamentos andando, né, trafegando por esse piso ao longo de vários anos, né? Com uma frequência enorme. Isso faz com que a superfície do concreto seja degradada. Tá? Você tem como avaliar a resistência à abrasão do concreto, você tem como melhorar, vai depender muito do agregado graúdo, tá? Mas não é o nosso foco aqui do curso de concreto armado, tá? Não é o nosso foco do curso de concreto armado. Também tem uma parte da erosão, no caso, uma contenção costeira, né? Por exemplo, está sempre ali a água batendo, né? Uma fundação de ponte, um pilar de ponte, né? Que está sempre batendo ali a água, então você vai tendo um desgaste erosivo, tá? A cavitação é mais para tubulação, tá? De concreto. Cavitação é
quando você tem uma tubulação, por exemplo, de concreto, né, de esgoto, aí você, ou de água mesmo, que seja de concreto, né? Aí você tem a água se movimentando, né? A água vem com bolhas, né? Vem com bolhas de ar dentro da água. E geralmente quando faz curva, quando tem alguma modificação do regime laminado para o regime turbulento, né, do líquido, você tem ali formação e explosão de bolhas, né? E toda vez que o líquido se choca com a superfície de concreto, vamos dizer assim, você tem essa explosão dessas bolhazinhas de ar, e isso vai causando cavitação. Mas também isso é muito particular de estruturas específicas, tá? Não vem muito aqui ao curso de concreto armado, beleza? Nós temos fissurações devido à variação térmica, higroscópica, etc., que eu já comentei alguma coisa com vocês, tá? E até por questão de congelamento também de água, né, dentro dos poros, ou cristalização de sais nos poros, né, que eles se expandem e causam fissuras, e aí vai causando fissura, e essas fissuras vão se degradando, tá? Isso tudo degrada o concreto. O próprio carregamento que a gente vai aplicar, né, vai causar fissuras, e a gente vai aprender como calcular essas fissuras para uma situação particular, para algumas situações particulares. Situação extrema, né, que eu já comentei, ciclo de gelo, desgelo, tá? Temperatura também, né, excesso, temperaturas muito elevadas causa desplacamento de concreto, mas isso aqui seria mais questão de incêndio, né, nas estruturas. Então, tem várias causas, tá, que podem causar a deterioração do concreto em si. Temos as causas químicas, tá, ataques por sulfatos, que seria, por exemplo, a água do mar tem muito sulfato, alguns solos têm muito sulfato, então você basicamente tem que trabalhar com o concreto, né, a mistura do concreto de uma forma que aquele concreto seja menos suscetível a ataque de sulfatos, né? Por exemplo, utilizar o cimento resistente a sulfatos, tá? Essa é uma das maneiras. Comento tudo, né? Estrigita tardia, basicamente, isso acontece por conta da alta temperatura do concreto no momento do endurecimento. Tá? Então, quando você está trabalhando com elementos de volumes muito grandes, né? Blocos de fundação muito grande, né? Tem até um vídeo aqui que eu mostrei na turma de ontem. Deixa eu ver se eu pego aqui, acho que está fácil de pegar. De uma sapata, de uma sapata aqui, ó. Isso aqui é uma sapata, só para ter noção da dimensão, né? Eu acho que uma tábua dessa tem 20 e 30 centímetros. Então a gente está falando de algo de pelo menos uns 7 metros de raio, alguma coisa assim, 8 metros de raio, alguma coisa do tipo. Tá? Então isso é uma fundação gigantesca, né? Isso aqui deve ter 1,5 metro, 2 metros de altura, ou no máximo, né? Aqui no centro. Então, elemento enorme, né? E aí, geralmente, esse tipo de elemento está submetido a altas temperaturas no momento da concretagem, tá? Por conta do volume do concreto. Vocês sabem que o concreto é um material que libera calor, né? No momento da reação. E aí, quando nessa fase de transição de endurecimento, o concreto atinge uma temperatura maior do que 65 graus, há uma separação de um dos componentes do cimento, tá? Da reação do cimento, e esses elementos separados só voltam a se unir após muito tempo, tá? Ou após algum tempo. E aí, quando ele volta a reagir, o concreto já está endurecido. Só que esses elementos que estavam separados reagem, o concreto está endurecido, só que na hora da reação desses elementos, eles são expansíveis, tá? Eles se expandem quando eles tornam a se reagir de volta, a juntar. Então, eles se expandem. E aí, nessa expansão, fissura o concreto inteiro, né? Porque não tem mais espaço para expandir, já que o concreto já está endurecido. Então, é basicamente esse o componente, o comportamento.
Acho que já comentei com vocês também nas aulas de materiais 1. Temos também a reação álcali agregado, né? Que basicamente é a reação entre a alcalinidade do solo, tá? Com os agregados do concreto, aí vai depender muito da reatividade desse agregado. Você tem que evitar utilizar agregados que possam reagir, né? Principalmente quando você tem ambientes com alta alcalinidade no solo. E isso também causa fissuras enormes, tá? Porque também tem um efeito expansivo. Então, meio que essa alcalinidade reage com o agregado, se expande e forma essas fissuras, tá? Enormes. Então, é bem semelhante o comportamento dessa reação alcali-agregado com o, o estrigita tardia, tá? A diferença é só o motivo, né? Por que se expande. Mas a o problema final é o mesmo, a consequência é a mesma. Essas fissuras todas enormes, né? Fissuras enormes de forma aleatória. Tá? Aqui uma tabelinha com exemplos de agregados reativos. Tá? E temos também hidróxido componente de abastecimento. Né? Então, aquele cálcio, né? Aquele hidróxido de cálcio que não. Ou aquela cal, né? Livre, que não reagiu. Ou hidróxido ou cal livre, tá? Vai depender. Hidróxido de cálcio ou cal livre. Que não reagiu durante a hidratação do cimento, né? Ele fica lá livre nos poros, né? E aí, quando passa a água por ele, ele hidrata, reage, né? E a água carreia ele para fora, né, da superfície, formando essas manchas, né? Na superfície de elementos, ou de concreto ou de argamassa, tá? Aí vocês podem ver muito também revestimento externo por conta da argamassa, que não teve tempo suficiente para reagir. Né? Mas acontece também no cimento. E tem a corrosão, que é justamente o foco da nossa aula aqui, que aí a gente vai falar do concreto armado. Tá? Mas vê que tudo isso aqui que eu falei, eu não tirei de um lugar muito, vamos dizer assim, obscuro. Então tem tudo aqui na norma. Quando a gente entra aqui no capítulo 6, e aí já fica uma tarefinha aí para vocês em casa ler esse capítulo 6 inteiro, tá? Que é o conteúdo da aula de hoje. Em que você tem definições de exigência, durabilidade, vida útil, que tudo isso tem na aula, tá? Vocês podem até comparar, tudo isso tem no slide que eu passei para vocês, né? Ver que está bem semelhante à sequência, né? A definição de vida útil, etc. Tá? Então, dá uma olhada aí na norma, dá uma lida na norma. Aí, mecanismo de deterioração, tem aqui, ó, lixiviação, que eu comentei, né? A expansão por sulfato, isso aqui é o etrigita tardia, isso aqui é reação por sulfato, tá? Reação alcali agregado, não tem aqui etrigita tardia, né? Não tem. Tá mais resumido aqui, tá? Mas você vê que basicamente aqui são os principais para a gente aqui, para nossa estrutura, tá bom? Ele tá até recomendações, ó, de como evitar, né? Essa lixiviação é o último que eu falei, tá? A questão do hidróxido de cálcio, né? Então, ele dá até para prevenção, tá? Possibilidade de prevenção aqui, ó, prevenção, né? Mas basicamente tem lá também no slide, tá bom? E o que a gente vai focar aqui é no mecanismo de deterioração da armadura, né? Do concreto armado como um componente estrutural, beleza? Porque essa parte do concreto em si, ela é muito focada para o cara que vai ser o tecnólogo do concreto, tá? Que não é o nosso foco aqui na disciplina, né? Basicamente, você consegue evitar esses problemas aqui tratando do concreto como material de construção, fazendo uma dosagem adequada, fazendo uma execução, né? Um lançamento do concreto adequado. Mas em termos de projeto mesmo para a gente aqui, que vai dimensionar, calcular e dizer como é que deve ficar a estrutura finalmente, o importante é mesmo aqui a parte de deterioração por corrosão da armadura. Tá? É o que vai influenciar mais nas nossas decisões aqui na hora de fazer o projeto, tá? De calcular o projeto.
Ok. Deixa eu só pensar aqui se tem mais alguma coisa. Tá. Eu não sei se eu disponibilizei para vocês. Acho que eu disponibilizei lá para vocês no Classroom já algumas palestras sobre, por exemplo, um conteúdo que a gente não vai tratar aqui, né, de deterioração por conta. Eu coloquei vários lá, né? Vários. Coloquei palestras de como. Deixa eu abrir aqui, fica melhor. Foi semana retrasada, eu já estou até esquecido para falar a verdade. Mas eu coloquei acho que 3 vídeos, ou foi 3 ou foi 4. Só abrir aqui. Tem vários no YouTube, se vocês se interessarem pelo conteúdo, podem assistir mais. São conteúdos tranquilos de assistir, porque não é denso, tá? São informações assim meio que fáceis de compreender, tá? Então, coloquei aqui, ó, né? Então, vocês já viram, a parte de... Coloquei, ó, como avaliar a durabilidade, sobre durabilidade concreta, tá? Palestra de pessoas diferentes, né? Essa aqui é um que eu assisti recentemente. Essas outras duas eu tinha assistido faz tempo. Essa aqui eu assisti recentemente. Não foi bem essa, mas foi com o mesmo autor. Eu acredito que essa seja bem semelhante a palestra dele. Mas foi sobre obras de que vai receber esgoto, né? Concreto que vai armazenar esgoto. E isso foi um problema que eu tive no projeto que eu fiz agora para uma estação de tratamento de esgoto, tá? E assim, eu não conhecia muito sobre o problema, né? Inclusive a engenharia não conhece muito sobre o problema. Você vai ver que esse cara está estudando, a gente ainda não tem uma solução, vamos dizer assim, padrão, definitiva. A gente tem, sabe como melhorar, sabe como tornar melhor o comportamento, mas ainda não estamos na situação ideal, né? Basicamente é a biodegradação, tá? A partir de questões biológicas, né? Bioquímicas, o esgoto acaba que tem uma agressividade muito maior sobre o concreto, tá? Sobre o concreto armado. E aí, nesse sentido, a única informação que eu tinha, e eu fiquei meio perdido na época, né? E assisti só essa palestra depois, mas foi bom que deu um alívio, que o que eu fiz, pelo menos, em termos de estrutura, né? É o que está recomendado, tá? Eu fiquei mais tranquilo, mas tem uma norma aqui, eu não sei se é essa, acho que não é essa, deixa eu ver aqui. Essa sim. Que também traz alguma coisa de durabilidade. Tá? De preparo, controle e recebimento e aceitação do concreto de cimento Portland, né? E aí ela traz uma situação interessante aqui, ó, que a 6118 não traz. E é uma norma bem menor, dá para vocês lerem aí. Eu passei para vocês já em materiais 1. Tá? Então, por exemplo, a única coisa que eu tinha aqui, ó era a informação. Não foi aqui. Aqui é para caixa d'água. Caixa d'água. Ó, caixa d'água, mínimo 35 MPa, tá? Deve ficar. Isso é interessante porque muita gente nem usa. Aqui é sulfatos, cloretos. Tá. Assim, aí a ideia que eu utilizei aqui foi de sulfato, tá? Eu imaginei que o que teria mais no esgoto seria sulfato, né? E aí admitir, apesar que não é, tá? Depois que eu vi a palestra, não é bem assim não, mas que no final das contas a solução foi a mesma. Mas basicamente eu considerei a situação severa aqui, né? E tem que utilizar um concreto de no mínimo 40 MPa. Tá? E a gente vai entender isso. É justamente a aula de hoje que a gente vai ver isso daí. Beleza? Mas vê que tem essa outra norma também aqui, 12655, que traz novas informações, tá? Para resistir a cloretos, resistir a sulfato especificamente, né? Como é que a gente deve tratar, como é que a gente deve verificar. A A6118 é bem mais resumido, que é para o foco nosso aqui, que vai ser o dimensionamento da estrutura. Tá? Mas essa informação, eu já busquei aqui muita informação aqui nessa norma, tá? Inclusive para essa situação. Tem algum trecho aqui que fala de esgoto, eu não me lembro onde foi. Ou algo que remete a esgoto. Bom, então depois dá uma lida também nessa norma, para quem nunca leu.
tá? Para ficar ciente, pelo menos, das informações que tem, né? Não precisa decorar valor nenhum, mas saber que ela existe para quando precisar vir aqui acionar, beleza? Deixa aberto aqui, porque qualquer coisa a gente volta nela. De qualquer forma, vamos então para o que é essa aula, né? O foco dessa aula, que é a deterioração do concreto armado em termos de corrosão de armadura, tá bom? Tem algum comentário, pessoal, que vocês queiram fazer sobre o que foi falado até então na aula? Vamos supor uma seção transversal de uma estrutura de concreto armado, tá, pessoal? Então aqui eu tenho uma seção retangular. Vamos supor que eu tenho uma seção retangular, tá? Seção transversal. Eu vou ter aqui um estribo. Opa. Tem aqui Vou ter aqui o estribo, tá? Que na verdade ele tem uma certa espessura, né? Deixa eu desenhar outro retângulo aqui dentro. Está aceitável, né? E eu tenho aqui as armaduras, aqui seria o meu estribo, né, da viga. E eu tenho também aqui as armaduras, tá? Longitudinais, tá? Que vou desenhar da forma mais genérica possível aqui, né? Tem uma situação aqui. Como é que eu sei quais são as armaduras que tem? É isso aí que a gente vai aprender na disciplina, né? Mas vamos supor que eu tenho uma situação genérica aqui. Tô chutando aqui, tá, pessoal? Só para a gente ter uma pequena noção. Eu tenho uma situação assim, tá? Essas barras são longitudinais, né? Essa viga entra na tela aí, né? E essas barras são ao longo de todo o comprimento da viga, vamos supor. Então, vamos dizer que eu tenho essa viga aí, existente, tá? E eu tenho um certo concreto, um certo tipo de concreto aqui, tá? Com algumas propriedades. Né? Quais são as propriedades desse concreto que a gente viu? Então, em termos de resistência mecânica, nós temos principalmente o FCK, certo? Mas ele também tem resistência à tração, né? Tem também modularidade, a gente viu tudo isso, né? Isso aí já é o concreto endurecido. Bom. A gente tem também outras propriedades que não foi comentado, que não são propriedades mecânicas, mas que vão interessar para a gente agora, que é, por exemplo, a relação água-cimento, né? Espero que vocês entendam claramente o que é isso, né? Lá do materiais 1, né? Ou seja, a relação entre a quantidade de água e a quantidade de cimento que foi utilizada nesse concreto. Nós temos tipo de agregado,
principalmente agregado graúdo, tá? Agregado graúdo. Nós temos uma quantidade de vazios, né, ou porosidade dessa massa de concreto, ou seja, a quantidade de poros que tem. A gente sabe que não é uma massa homogênea toda completa, né? A gente sabe que tem poros no concreto, né? A gente já viu. E essa porosidade está diretamente relacionada à permeabilidade, né? Mas não é uma relação direta, e eu explico já o porquê. Então, o que seria permeabilidade é a capacidade da água percolar sobre, ou de um líquido, né, de um fluido percolar sobre, por dentro da massa de concreto, né? Então, o concreto, a partir de agora, vocês, se não sabiam, saibam que o concreto não é estanque, né? E por isso que, se for um concreto submetido exposto à água, né, precisa ser impermeabilizado, beleza? Sempre, sem exceção. Esse concreto tem quantidade mínima de cimento, tá? Quantidade de cimento por metro cúbico, tá? Que é diferente da relação ao cimento, mas que é importante também para a gente. Eu explico já o porquê. E eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, eu trago posteriormente quando estiver explicando. E nós temos o aço, né? Que basicamente a informação que a gente precisa saber é que o aço está suscetível à corrosão, né? Quando exposto ao ambiente, tá? Ao meio ambiente. E que a gente está vendo pela imagem aqui, né? Que eu vou ter um certo cobrimento de concreto. Vou chamar cobrimento de concreto aqui, ó, esse trechinho aqui, ó, tá? Em todas as faces. Cobrimento de concreto envolvendo essa minha armadura, tá? Envolvendo essa armadura, ou seja, eliminando ou mitigando o contato da armadura com o ambiente. Vocês estão entendendo o que eu estou desenhando aqui, pessoal? Estou escrevendo? Até então? Beleza, gente. E nesse sentido, a proteção que esse concreto gera na minha armadura é diretamente relacionado com essas propriedades aqui que eu comentei com vocês. Tá? Eu vou colocar aqui também adições de modo geral, né? Silicativa, filler, adições reativas, mesmo que seja. Como é? Oh, meu Deus. Esqueci o nome. Pozolana e. Esse, o outro. Deu um branco agora. Escória de alto forno, tá? Qualquer que seja adições, tá? As adições também influenciam aqui no comportamento desse concreto. E aí o que acontece? Qual vai ser a nossa briga aqui? Eu tenho agentes agressivos no meu ambiente, tá? Tenho agentes agressivos no ambiente, que a gente fala já sobre esses agentes agressivos. Temos o aço dentro do concreto e temos uma camada de concreto que protege o aço do meio ambiente, desses agentes agressores do meio ambiente. Então, eu acho que é imediato entender, né, a partir de agora, que quanto maior o cobrimento da armadura, certo? Mais proteção para a armadura. Alguém não consegue enxergar isso daí? Então, veja, quanto maior essa barreira que eu tenho, né, de concreto, protegendo a armadura do aço
protegendo o aço do meio ambiente, então melhor é, né? Melhor é. E também, quanto melhor as propriedades, e aí o que são essas propriedades e o que é o melhor, eu vou explicar daqui a pouco, mas quanto melhor algumas das propriedades aqui desse concreto aqui, do cobrimento, também maior a proteção. Tá bom? Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Esses agentes agressivos se depositam na superfície, sabe, do concreto, bate chuva, bate umidade, né? Esses agentes vão penetrando ao longo do tempo, porque o concreto não é estanque, o concreto é permeável, né? Aí eu já boto uma observação aqui, mas se não entenderem, não se preocupe, eu explico melhor depois. Alguns agentes agressivos não permeiam pelo concreto, tá? Eles têm outro modo de oh, meu Deus, de deslocamento, tá? Não é bem por permeabilidade, né? Principalmente cloretos, tá? Mas vamos imaginar assim, que eu acho que é mais fácil visualizar essa situação na prática, né? Então você vai entrando aqui no concreto, tá? Esses agentes agressivos ao longo dos anos, beleza? Aí demora, porque apesar do concreto não ser impermeável, ele tem uma permeabilidade baixa, ou espera-se que ele tenha uma permeabilidade baixa. Né? E esse agente agressivo vai demorar para chegar na armadura. Né? Quando chegar na armadura, né, o que vai acontecer é um mecanismo de despassivação da armadura. E o que seria esse processo de despassivação? Para a gente entender o processo de despassivação, a gente tem que entender primeiro por que a gente considera que o aço está passivo, né? Aqui. Perceba, o concreto, tá? O concreto é um meio alcalino, tá? Alcalino. E o concreto protege o aço porque é um meio alcalino, tá? Se o concreto perde essa alcalinidade, tá? Se torna mais ácido, vamos dizer assim, né? Diminui o pH, não é isso? Ele não vai estar mais protegendo o aço, de forma que o aço vai, que a gente chama de despassivar, ou seja, ele vai sair de uma situação inerte, em que ele está passivo ali, em termos de reações químicas, tá? Para uma situação em que eu vou ter a barra de aço aqui, certo? Vamos supor. Eu devia ter separado o vídeo do mecanismo de corrosão, pessoal. Eu falei aqui com vocês. Eu vou ver se no intervalo eu procuro e na volta eu mostro para vocês, tá? Mas vamos imaginar aqui que eu tenho o aço, né? Vamos dizer que esse agente agressivo se depositou, né? Na superfície aqui dessa minha armadura, tá? E nessa região aqui o concreto não está mais alcalino, tá? Diminuiu o pH do meu concreto. Nesse sentido, o meu aço foi despassivado nessa região aqui, tá? Nessa região aqui o aço está despassivado, beleza? E em outra região o aço está ainda passivo. Só que o que vai acontecer? Por conta da umidade, né, do oxigênio, tá? E por conta do agente agressor, que aí eu vou botar já agora, que seria o carbono, né? E cloretos. A reação dos dois é um pouco diferente, mas o mecanismo geral é o mesmo. Então, a presença desses elementos aqui próximo da armadura vai fazer com que haja uma diferença de potencial entre a armadura despassivada e a armadura ainda passivada, tá? Passiva, e que haja uma transferência de elétrons. Então, no caso, quando começar a haver uma transferência de elétrons, tá? Da área
passivada. O elétron, deixa eu só ver o caminho aqui do elétron. Deu um branco agora. Deu um branco muito grande. Aqui, quando ele diz passiva, ele diminui a resistividade. Aí diminui o potencial elétrico. Diminui a resistividade. Eu estou esquecido agora do caminho, se é de lá para cá ou de cá para lá, mas vou ignorar por enquanto. Quando eu achar aqui o vídeo, eu falo para vocês, tá? Então, vai haver uma transferência de elétrons, tá? E nessa transferência de elétrons, que só ocorre se eu tiver a presença desses elementos aqui, né? Porque a transmissão de elétrons se dá por esse meio, né? Por essa solução aqui, beleza? A gente tem uma formação de pilha, tá? A pilha que vocês estudaram lá no ensino médio, né? E em química, provavelmente também, introdução à química aí, no começo do curso, né? E durante essa transmissão de elétrons, né, para equilibrar, já que um lado está com uma menor resistividade do que o outro, a formação de corrosão, certo? Parte do material é corroído, então esse material que está despassivado ele é corroído, tá? Sobra a ferrugem, né? Sobra a ferrugem, que a gente chama de ferrugem, e há uma transferência de elétrons para esse cara. E só vai parar de ocorrer a transferência de elétrons quando todo esse material aqui for consumido, tá? Todo esse aço for consumido e sobrar apenas ferrugem, beleza? Ou corrosão, né? Que a gente chama comumente. Agora, corrosão é o processo, né? Então, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Se eu achar, aí eu já mostro agora. Se eu não achar o vídeo, aí eu desisto. Só 2 minutinhos aqui. Concreto. Aqui não tem. Vou dar aula só de materiais agora. Vou ver se eu cheguei a baixar. Materiais de construção. Concreto. Achei aqui, ó. Achei. Deixa eu ver primeiro, tá, pessoal? Sim. Não é esse vídeo. Não é esse também. Não é esse. Bom, não são esses. Isso. Depois eu procuro aqui e mostro. É um videozinho rápido. E mostra. Vou ver aqui. Vou apertar aqui a aula, né? Acho que achei aqui. Acho que é isso. Depois eu mostro os outros vídeos, tá? Ou mando para vocês, na verdade, melhor para não perder muito tempo de aula. Estão vendo aí, né? Então, mais na elemento de estrutura de concreto, tá? Você tem. Opa! Interessante. Por que deu esse erro? Ele foi nada. Fechar aqui e entrar de novo. Vamos ver se vai agora.
Então você tem aí oxigênio, né? Tem. Não estou entendendo o que está acontecendo. Só rapidinho, pessoal. Eu vou botar para baixar isso. Para ver se ele vem correto. Não sei se é uma proteção que tem do vídeo para não mostrar na reunião. Tá baixando aqui. Beleza. Vamos ver aqui se ele. Última tentativa. Se não, manda o link para vocês, vocês assistem. Aí mesmo. Tá? É um elemento concreto armado. Oxigênio. Água, né? H2O. Tem a deposição do agente agressor, tá? Da umidade, está permeando aqui. Né? Vai percolando, isso aí está indicando a percolação, né? O concreto não é impermeável. Tem o cloreto, tá? Que vai se depositar, mas pode ser por carbonatação também, tá? Pode destacar. Formação da oxidação, porque está formando a pilha, mas não era bem esse vídeo, não. Aí você tem a expansão, tá? É uma expansão. E consequente fissura e desplacamento do concreto. Mas eu acho que é aí que eu... Não. Ele não vai mostrar a reação em si, né? Não vai mostrar a reação em si, não. Química. Bom, deixa eu parar aqui. Eu estou perdendo muito tempo, né, pessoal? Uma tentativa. É. Vamos deixar quieto. No intervalo eu procuro o melhorzinho e passo para vocês. Bom, então vamos voltar aqui. Então, resumidamente, pessoal, o que vocês precisam entender é o seguinte, que devido aos agentes agressores, que são basicamente isso, umidade, oxigênio e um dos dois aqui, tá? E aí ou carbono ou cloreto, vai haver uma despassivação da armadura, tá? Em uma determinada região, e outra região ainda vai estar passivada, formando uma diferença de potencial, tá? Por conta da diferença de potencial, vai haver uma transferência de elétrons, tá? Confesso que me esqueci aqui a sequência, eu acho que o elétrons vai da região
despassivada para a região passiva, tá? Acredito eu. E aí, nesse sentido, forma a corrosão, como vocês viram no vídeo, né? Forma a ferrugem, né? E o material vai sendo consumido à medida que os elétrons vão sendo transmitidos, tá? Obviamente que isso aqui é uma corrente bem pequena, né? Você não vai tomar choque aqui, tá? Isso aqui é uma corrente que não é sensível para a gente, tá? Porém, há transmissão de elétrons, é por isso que ocorre a corrosão, tá? Então, há um tempo dos elementos migrarem ao longo do cobrimento, tá? Há o tempo de gerar a pilha, de formar a pilha, e há o tempo desse material estar sendo corroído, né? Começar a ser corroído. Veja, que vai chegar um ponto que vai ser tudo corroído e essa barra vai seccionar, tá? Você não vai ter mais a barra contínua, beleza? Você não vai ter mais a barra contínua. E o que acontece? A definição de vida útil para concreto armado ainda não está bem estabelecida. Tá? Inclusive, uma das palestras, eu acho que eu passei para vocês aí, foi do Paulo Helene, que ele comenta isso. Tá? Alguns professores, alguns acadêmicos consideram que a vida útil da estrutura acaba quando o agente agressor atinge a armadura. Tá? Outros acadêmicos, por exemplo, só admitem que a vida útil efetivamente só acaba quando X% da armadura já está comprometida, né? Já está corroída, já está consumida, tá? Do aço já está consumida. Nesse sentido, está em aberto ainda, tá? Qual é não tem definição em norma de quando é que finaliza-se o tempo de vida útil da estrutura. Então, de forma mais conservadora, se for o caso, a gente considera que é o tempo, né, dos agentes agressores chegar na armadura, no aço. Tá? Chegou no aço, acabou a vida útil, a não ser que a gente faça algum tratamento para dar uma sobrevida a essa estrutura. Beleza? Então, professor, quer dizer que só tem 2 agentes agressores que a gente vai considerar para o concreto armado? Sim. Tá? A gente vai ter como agressão ao aço do concreto armado, a gente vai ter o processo que a gente vai chamar de carbonatação. Tá? E a gente vai ter o processo de ataque, tá? De cloretos. Beleza? Então, a carbonatação está diretamente relacionado ao carbono, né? É o carbono que vai prejudicar a minha armadura, né? Portanto, vai estar diretamente relacionada ao gás carbônico que tem na atmosfera, tá? Ou seja, está diretamente relacionado a ambientes urbanos e industriais, né? Industriais. Próximo a ambientes que têm muito CO2 na atmosfera. Então, os grandes centros urbanos, né? Grandes centros industriais, vão ter muitos carbono, vai ter mais carbono na atmosfera, então, portanto, a carbonatação, o ambiente será mais agressivo. Opa, o Jefferson perguntou, nem vi. Ó. Isso é mais grave no caso de elementos embaixo d'água? Vou comentar posteriormente, Jefferson. Segura aí um pouquinho essa pergunta, tá? Sim e não. A resposta é sim e não, tá? Eu explico para você daqui a pouco. Já cloretos estará diretamente relacionado a cloretos, ataque cloretos vai estar diretamente relacionado a cloretos. Lembrando que esse cara, ele é eletricamente carregado, tá? Exato. Ele é eletricamente carregado, então ele carrega aqui e aí há uma transferência de elétrons para a região passivada ainda, beleza. Então, sai elétrons da região despassivada, perfeito. Então é isso. Então ele é carregado negativamente, né? Então, isso aqui, cloretos, pessoal, é sal, né? Tá? É sal. Sal.
sal, né? Salinidade. Isso aqui está diretamente relacionado a orlas, né, pessoal? Orlas, mar, né? Tudo próximo ao mar vai conter a que a gente chama muito comumente aqui de maresia, né? E essa maresia nada mais, nada menos, é um ar carregado de cloretos, dentre outras coisas, né? Cloretos. Então, se você mora aqui, pessoal, na praia aqui de Maceió, e meus pais moram lá, tem que limpar a janela, pessoal, dia sim, dia não. Não fica tudo embaçado. Fica tudo embaçado a janela. E esse embaçado é sal, tá? É maresia. Sal que ficou depositado no vidro, né? E no vidro pode depositar. O problema é quando se deposita na estrutura de concreto. Tá bom? Então, veja. Edificações próximas ao mar vão estar mais submetidas a ataques de cloreto do que obras distantes do mar. Como, por exemplo, aí em Arapiraca, onde vocês estão, a maioria de vocês estão, ou Palmeira dos Índios. Então, aqui em Maceió, a gente tem maior suscetibilidade a ataques de cloreto do que em Arapiraca ou Palmeira dos Índios. Estão conseguindo acompanhar, pessoal, a linha de raciocínio? Eu podia chegar aqui e dizer simplesmente o que, é que a norma fala e passar o bastão para vocês, tá? Mas eu estou explicando aqui o processo, né? Para a gente ir montando o quebra-cabeça, do porquê a norma fala o que fala, tá? Pede o que pede. Beleza? Então, nós vamos ter esses dois processos: carbonatação e ataques cloretos. Todos aqueles outros que eu comentei é no concreto, tá? Esses dois aqui vai atuar no aço, na armadura. O do concreto não é muito preocupante, porque o do concreto leva muito tempo. Tá? O concreto leva 200, 300 anos, quando bem dosado e tudo mais, né? Para situações normais, corriqueiras. Aí você tem situações especiais, né? Tubulação de esgoto, obras costeiras, né? Que recebem as ondas do mar, né? Você tem situações especiais que aí você tem que se preocupar com o concreto. Mas, em termos gerais, o problema está no aço. Tá? Se a gente deixar o aço se deteriorar, ferrou a nossa estrutura. Beleza? Ferrou a nossa estrutura. E os dois principais processos que causam a deterioração do aço no concreto armado é a carbonatação e o ataques por cloreto. Tá bom? Há uma diferença do mecanismo entre os dois, tá? Veja, essa questão de espacivação mesmo que eu comentei, tá? Da alcalinidade, está mais relacionada à carbonatação. O cloreto não tem muito a ver com a alcalinidade, não. Tá? Mas vamos lá. O processo geral é o mesmo, tá? De formação de pilha, porém há uma diferença, algumas diferenças específicas, vamos comentar agora, né? Desses dois mecanismos. Na carbonatação, pessoal, qual é o processo? Tá? Qual é o processo da carbonatação? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos tentar aqui ampliar um pouquinho. Tá? Qual é o processo da carbonatação? O carbono, tá? Deixa eu ver uma corzinha aqui. Bom, já usei toda, né? Vou pegar o verde. O carbono, tá? Ele adentra nessa massa do concreto, tá? Nos poros. E o carbono, né? Vai reagir nessa região e vai diminuir o pH, tá? E vai diminuir o pH. Diminuindo o pH, a gente tem uma perda de alcalinidade, tá? E dessa forma, o aço perde a passivação dele, tá? Então vai ficar uma região despassivada, que a gente chama, né? E uma região passivada. E quais são as características da carbonatação, tá? Ele geralmente atua em áreas grandes, né? Porque a quantidade de carbono vai ser mais ou menos igual, por exemplo, em toda essa região aqui,
tá? Toda essa região aqui. Vamos supor que a maior agressividade seja assim, né? Por baixo, tá? Por baixo. Vamos dizer que eu tenho um motor aqui embaixo dessa viga. Acontece isso aí, tá, pessoal? Um microclima agressivo, tá? Vamos supor que eu tenho um motor aqui, certo? Um motor aqui. Esse motor fumaça direto aqui embaixo dessa viga, tá? Fumaça de carbono, embaixo dessa viga. Então, aqui embaixo vai ter um teor maior de carbono aqui nessa região, tá? E o que, é que vai acontecer? Ela vai despassivar toda essa região aqui, tá? Vai despassivar toda essa região. E vai haver uma corrosão mais distribuída na barra, né? Então, essa região despassivada vai começar a transmitir elétrons, né? Para a região que ainda está passiva, nessa região aqui mais em cima, por exemplo, né? Vai haver uma transferência de elétrons, ou até para barras em contato, tá? As barras que estão em contato umas com as outras recebem elétrons também, basta estar em contato, tá? E aí essa barra vai corroendo, tá? Essa barra vai corroendo, mas corrói meio que numa região bem distribuídazinha, tá? Bem distribuídazinha. Agora, não precisa ser exatamente nesse trecho todo, porque, por exemplo, pode ter uma fissura aqui, tá? E aí esse trechozinho aqui passivar primeiro do que esse da direita, tá? Porque vai ser mais fácil para o carbono adentrar aqui nessa fissura, né? Ok. Porém, as áreas geralmente de corrosão, quando é carbonatação, elas são mais extensas do que cloretos. Tá? Do que cloretos. Então, esse é o mecanismo, basicamente, da carbonatação. Tá? Por conta da diminuição do pH do concreto, que está no cobrimento, há uma despassivação da armadura, a transferência de elétrons, ocorre a corrosão, e a característica é essa, que a corrosão é em trechos mais amplos. Tá? A corrosão ocorre em trechos mais amplos. Isso é positivo porque ocorre de maneira também mais lenta, né? Essa transmissão de elétrons, tá? Porque tem mais volume para ser consumido, então é mais lentamente que ocorre essa corrosão, né? Vai sendo mais distribuída, vamos dizer assim, a corrosão. Cloretos é um pouco diferente, tá? Cloretos é um pouco diferente. Deixa eu dar vários Ctrl Z aqui. Ou, na verdade, deixa eu desenhar aqui na lateral. Vamos dizer que seja cloretos, tá? Agora o problema. E que tá vindo aqui, ó, cloretos vem cloretos aqui da maresia, né, da costa, se deposita cloretos aqui na superfície, né, e aí esse cloreto começa a se movimentar por entre esse cobrimento, tá? Agora a primeira diferença está aí. A carbonatação, o carbono, né, na carbonatação, a transmissão, né, o deslocamento do agente agressivo é por permeabilidade, tá? Está diretamente relacionado à permeabilidade. E aí é um conceito mais fácil de imaginar, né? A gente tem poros, né? Esses agentes agressivos vão se infiltrando nos poros. Aí é importante destacar, porque eu disse que depende do tipo de porosidade, tem vários tipos de porosidade. A gente, numa massa de concreto, a gente pode ter poros isolados, tá? E esse tipo de poros isolados, apesar de prejudicar, não prejudica tanto em termos de permeabilidade, porque eles estão isolados, né? Então eles não formam um caminho entre eles para permear, né? Porém, nós temos poros que são meio que formando um caminho, tá? Que são interligados, que a gente chama, tá? E esse tipo de poro, sim, ele é altamente prejudicial para a nossa permeabilidade, porque ele acaba avançando muito rápido a umidade e os agentes agressivos de forma geral. Beleza? Óbvio, com a deformação do concreto, mesmo esses poros separados, às vezes começam a se juntar por meio de microfissuras, tá? Começam a se ligar. Então, por isso que também é prejudicial. Mas esses poros mais alongados são piores, tá? São piores. Ok. Então, a carbonatação aqui está diretamente relacionada à permeabilidade, tá? Quanto menor a permeabilidade, maior a durabilidade. Concorda comigo, pessoal?
Isso é fácil de visualizar, né? Beleza? Só o Jefferson está assistindo a aula. Beleza, Jacqueline também, né? Agora vale destacar aqui, ó, que a permeabilidade está diretamente relacionada à porosidade, né? Quanto maior a porosidade, maior a permeabilidade. Então, a gente tem uma menor porosidade, a gente também garante uma maior durabilidade, tá bom? Consequentemente. Cloretos, voltando para cloretos aqui. O cloretos, a primeira diferença é essa, que a transmissão dele não se dá apenas por permeabilidade. Inclusive, essa é a mais difícil, tá? Vai ser a mais difícil. E eu estou enrolando aqui porque eu me esqueci do nome da transmissão. Deixa eu ver se na norma, se na minha aula tem. Deu um branco aqui, pessoal. Vou dar uma olhada aqui. Rosan. Cloretos. Me deu um branco. A transmissão do cloretos não é por permeabilidade de isolamento, pessoal. É por. Oh, meu Deus, que branco deu agora. Eu vou abrir aqui um programinha. E ele vai me dar, porque é o índice justamente que vai fazer diferença. Deixa eu abrir aqui um programinha que eu vou lembrar aqui. Foi um branco que deu, não. A gente não usa isso todo dia, acaba esquecendo. Deixa eu ver. Tem projeto, famílias. Onde é que tá, meu Deus? Tá em software, né? Programas. O que é esse? Espero que tenha. Tem aqui. Carambola. Tem que instalar, Deixa eu instalar aqui, rapidinho, pequeno. Segunda lei de Fick é para cloretos, tá? Mas não tem o nome? Aí é lasca, né? Pensei que tinha um nome aqui. Será que tem ajuda? Aí eu me lasquei. Mas vamos lá. Eu vou ficar devendo aí, pessoal, o nome que eu esqueci. É com C. Mas deu um branco aqui agora. É com C. Coeficiente de. Vou desistir. Depois eu lembro. Tá. Tá. Eu vou lembrar depois. Quando eu não quiser lembrar, eu vou lembrar desse infeliz desse nome. Mas vamos dizer que ele tem uma condutividade que não é por permeabilidade, pessoal. Ele vai ser transmitido, a definição dessa transmissão. Eu me lembrei me esqueci do nome, mas a definição eu sei. Tá? A transmissão vai se dando por reações químicas, tá? Não é por que vai caminhando junto com a água dissolvida, nem nada. Ele vai simplesmente ligando a uma outra molécula, tá? E se transferindo para outra. Então, vai de ligação de molécula para molécula, tá? Então, não é, na verdade, não é química a ligação, tá? Porque não é uma ponte química, mas é uma ponte física. Mas ele vai sendo transmitido por essa condutividade que não é permeabilidade. E eu lembro daqui a pouco o que é, tá? E o que indica que a porosidade não ajuda tanto, ajuda, mas não ajuda tanto quanto na carbonatação, tá? Então, o cloretos, além de você ter que garantir a porosidade baixa, você tem que garantir também que esse coeficiente de condutividade, eu vou chamar, tá, pessoal? Mas não é o termo correto, seja baixo, tá? E você tem ensaios específicos para isso que não são muito comuns ainda. Né? Não são muito comuns ainda porque são difíceis de serem feitos, né, basicamente.
Mas a gente tem estudos já, e nessas palestras que eu mandei para vocês online, já temos estudos, né, em Fortaleza, né, em orlas grandes do Brasil aqui, que melhorar a porosidade não melhora tanto a durabilidade em termos de cloretos quanto em termos de carbonatação. Tá? Então, tudo que eu falar aqui da norma, do que a gente vai fazer para a norma, funciona muito bem para carbonatação, mas para cloretos ainda é um tanto quanto falho. Aí a gente tem que tomar algumas precauções. Meu Deus, eu não vou me aquietar enquanto não lembrar o nome disso aqui. Mas eu vou terminar essa definição e a gente para e eu lembro. Né? Eu lembro. Eu vou procurar o vídeo que eu queria e vou lembrar desse nome. Por isso que é bom dar uma lida na aula antes. Mas vamos lá. Então, há uma transmissão também, só que não é muito por... Não estou entendendo. Porque não está ficando. Não é... Tem por permeabilidade também, mas não é só por permeabilidade que o cloreto se transfere, tá? E o cloreto, ele vai conseguir penetrar, tá? E ele não vai mudar a composição do cimento, do concreto, tá? Ele não muda a composição do concreto, ele percola até se depositar na superfície da barra, tá? Quando ele se deposita na superfície da barra, ele se deposita em um ponto bem específico, bem pontual, tá? Não é distribuído como é na carbonatação. Ele meio que vai formar uma corrosão bem pontual, tá? Bem pontual aqui. Então, ele despassiva a armadura por estar carregado, né? Por estar carregado eletricamente, ele despassiva a armadura e não por ter baixado a qualidade do concreto, tá? Ele despassiva essa regiãozinha onde ele chegou na armadura, onde ele se depositou, tá? E aí forma a pilha. Aí forma a pilha, tá? Só que qual a desvantagem do cloreto? Que como ele é muito pontual, o consumo de material fica restrito a um volume muito pequeno, é consumido muito rápido esse material numa região muito pequena, tá? E aí você tem uma deterioração da armadura naquele ponto muito pior do que na carbonatação. Então a carbonatação, essa deterioração é meio que distribuída, o consumo vai sendo aos poucos, porque você tem mais volume. Já no cloreto, a deterioração é muito mais rápida. Tá? É só me lembrar, agora para finalizar a definição, é só me lembrar desse nome. Que eu até agora estou pensando nisso daí. Não consigo esquecer. Mas vamos lá. Então, o que é que tem a ver essas informações do concreto aqui que eu falei, que influenciam nessa minha durabilidade, né? Ou seja, eu sei que quanto maior o cobrimento, melhor, e sei também que se eu mudar as propriedades desse meu concreto, que façam com que seja mais difícil esses agentes agressores penetrar, né? Mais tempo também vai levar para ele penetrar, então, portanto, mais durável vai ser a minha estrutura. Certo? Tá. E o que acontece? Eu vou falar primeiro do cloreto, tá? Que não funciona tão bem a questão da permeabilidade. Na verdade, eu vou falar primeiro carbonatação. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte. A gente sabe que quanto maior a permeabilidade, menor a durabilidade do concreto. Certo? Menor o tempo, vamos botar assim, menor o tempo para agressor chegar à armadura, né? Então, menor a durabilidade, né? Então, acho que isso aí já está passivo entre a gente. Só que o que acontece? A gente sabe que quanto maior a porosidade, maior a permeabilidade. Então, essa maior permeabilidade está diretamente relacionada à maior porosidade. Tá? E a gente também sabe que essa maior porosidade está diretamente relacionada a uma maior relação água-cimento. Quanto maior a relação água-cimento, o que é que vai acontecer? A quantidade de água em relação ao cimento
a água serve para quê? Serve para reagir, para hidratar o cimento, né? Hidratar o cimento e formar as reações, mas serve também para deixar o concreto mais fluido, né? Ou mais trabalhável, tá? A quantidade de água que a gente coloca no cimento, no concreto, é muito maior, geralmente, do que a necessária para hidratar o cimento. A quantidade para hidratar o cimento é muito pequena. Muito pequena. Tá? Eu vou colocar aqui um valor, só como ordem de grandeza, tá? Mas é em torno de 20, relação ao cimento 0,20, já é suficiente para hidratar o cimento, tá? 0,20, 0,25, tá? 0,25. Já é suficiente para garantir a hidratação do cimento. E por que a gente coloca mais? Porque se a gente colocar só isso daqui, o nosso concreto vai ficar uma farofa. Né? A gente não vai conseguir trabalhar com concreto. O concreto não vai ter aquela característica de um fluido, né, para poder moldar. Então a gente coloca mais água, a gente, sei lá, coloca uma adição aqui de água, bota uma relação água-cimento de 0,45, tá? Para que ele fique numa condição pastosa, né, fluida, mais fluida. E aí o que vai acontecer? Parte da água vai reagir, esse 0,25 vai reagir, por exemplo, né, vamos dizer, mais ou menos, e o restante da água vai simplesmente evaporar, certo? Vai evaporar. E toda essa água que evaporar, se ela ocupava um volume, então eu tinha aqui uma quantidade de água que tinha na massa de cimento, de concreto, depois que secar, isso aqui vai virar um vazio. E vazio está diretamente relacionado à porosidade. Portanto, quanto maior a relação de água-cimento a gente colocar, maior a porosidade. Tá bom? Maior a porosidade. E a gente sabe também que há uma direta proporção entre a porosidade, ou uma inversa proporção entre a porosidade e a resistência. E também inversamente proporcional à relação ao cimento. Então, quanto maior a relação ao cimento, menor o FCK do meu concreto. Tá? Então, veja, é tudo uma sequência, é tudo um raciocínio lógico. Tá? Maior permeabilidade vou ter como consequência menor durabilidade. Certo? Mas essa maior permeabilidade está diretamente relacionada à porosidade alta. Tá? E essa porosidade alta é gerada por uma relação ao cimento também alta, tá? E vai ter como consequência um FCK do meu concreto baixo. Então, veja, eu tenho uma indireta correlação entre o FCK e a durabilidade. Quanto menor o FCK, tá? Quanto menor o FCK, menor a durabilidade. Conseguiram acompanhar, pessoal, a linha de raciocínio? Beleza? Também, quanto maior a relação água-cimento, menor a durabilidade. Tá? E também, quanto maior a proporção de agregados em relação à quantidade de cimento, também maior a porosidade tende a ser. Tá? Então, portanto, aqui também está diretamente relacionado à quantidade de cimento. Tá? Então, isso, Jacqueline. Isso. Tá bem poroso, né? Isso. Quanto menor o consumo de cimento, menor também a durabilidade. Tá? Porque, e quando eu falo quantidade de cimento, eu estou agora falando da relação cimento agregados, né? Agregados. Quanto mais agregados, maior também a quantidade de vazio, né? Beleza? E nesse sentido, a norma nos limita justamente nessa correlação aqui, tá? Nessa correlação. A gente vai ver que para garantir a durabilidade, o que a gente vai estar trabalhando são com esses três caras aqui, tá? FCK, a relação ao cimento e consumo de cimento. Porém, isso tem uma relação indireta com a durabilidade, tá? Vale destacar que é possível fazer um concreto de FCK baixo com a durabilidade baixa, ou com a porosidade baixa e, portanto, com alta durabilidade. Isso aqui é apenas um
indicativo do que é geral, do que é usual, tá? E além disso, isso não está muito bem relacionado com o cloreto, porque como eu falei para vocês, o cloreto não é só por permeabilidade que ele percola, tá? Ou, na verdade, não é só por percolação que ele é transmitido, né? É por... ainda não lembrei. Vou lembrar no intervalo, não se preocupe. Beleza. E aí, nesse sentido, diminuir a porosidade também não ajuda essas coisas todas, né? E aí, nas palestras que eu passei para vocês, vão ver que tem gráficos que o cara fala, ó, melhora muito para... Isso aqui melhora muito para... Isso aqui que a gente está fazendo melhora muito para carbonatação, mas para cloretos não é tão eficiente, né? E o que seria bom para cloretos aqui, né? Primeiro, o consumo de cimento é positivo, tá? Quanto maior o consumo de cimento, melhor. Isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade, porque diminui aquela porosidade contínua, tá? Contínua. Porém, cloretos você consegue diminuir muito utilizando adições, tá? Utilizando silicativa como adição, utilizando pozolana, material pozolânico como adição, tá? A mais, além do que vem no cimento, né? Você coloca mais essas adições, e com isso você consegue diminuir esse coeficiente de percolação, que não é coeficiente de percolação, é coeficiente de... Oh, meu Deus, vou lembrar aqui. Daqui a pouco eu lembro. Dessa transmissão, tá? E aí você garante um maior tempo para esse cloreto ser transmitido, né? Se deslocar. Perfeito? Então, a ideia é essa. Quando a gente voltar aqui na segunda parte da aula, nós vamos falar de aspectos normativos, que vai ser baseado nisso que eu falei para vocês, tá? O que é que tem lá na norma, e depois a gente conclui o assunto de durabilidade. Mas eu acho que vocês já entenderam que para garantir uma durabilidade mínima, eu vou ter que garantir esses valores aqui razoáveis, né, mínimos, vamos dizer assim, parâmetros mínimos disso aqui do concreto, e vamos ter que garantir também valores mínimos para o tamanho do cobrimento, né? É isso que a gente vai fazer. Beleza? Então vamos dando uma pausa por aqui. Eu vou ficar com essa tarefinha, vai ser 10 minutos para eu... Vou pesquisar esse termo que eu esqueci e vou pesquisar o vídeo aqui para mostrar para vocês. Tá? E a gente volta daqui a 10 minutos. 9h40 a gente volta, beleza? Tchau, tchau. Até mais.